Olá, bom dia, doutor Ricardo Rocha. Bom dia, doutora Elisa Reis. Nós somos médicos e criadores do treinamento Vida Extraordinária. Seja bem-vindo a mais uma manhã, a mais um dia maravilhoso, um dia abençoado para você. Vamos entrando aí, mais um episódio aí da nossa Carona Extraordinária. Já eu sigo aí dirigindo para o trabalho, hoje a gente está um pouquinho atrasado aí. Bom dia, Carolina, seja bem-vinda. Vamos começar aí com a doutora Elisa Reis, hoje falando sobre um tema muito legal. Oi, Helenice, tudo bem, querida? Bem-vinda aí ao nosso episódio aí da Carona Extraordinária. A doutora Elisa vai falar sobre um tema muito interessante, que muitas vezes a gente não sabe que está passando por isso. Podem ter alguns sintomas aí que ficam escondidos e às vezes a solução para eles é a gente descobrir e se afastar de alguns alimentos que podem estar nos causando uma reação alérgica mesmo, na maioria das vezes pelo contato desses alimentos com as nossas células do intestino, com as nossas células de defesa. E a doutora Elisa vai explicar direitinho como é que isso funciona, como você pode suspeitar disso aí, e isso é mais comum do que a gente imagina. Então fica ligado, porque isso pode ajudar você ou alguém muito perto de você, alguém que você ama, um filho, uma filha, o esposo, a esposa, alguém da família, um amigo. Então aproveita o tema de hoje que está muito legal. Bem-vindo aí todos que já estão entrando, Rosa, Helenice, Carolina, e a doutora Elisa vai começar. Beijo. Bom dia. Olha, tô vendo que já tem gente conhecida, tem gente querida na carona. Muito obrigada pela audiência. É um prazer estar aqui com vocês. Ontem nós falamos, olha, Gisele, tudo bem, Gisele? Fique com a gente. Ontem nós falamos de um tema muito interessante, que foi a síndrome fúngica, que é a síndrome causada pela proliferação da cândida no intestino e que muitas vezes a gente não se dá conta. Eu recebi muitos feedbacks, então muita gente me mandou no privado que gostou da carona, que mandou para as amigas. Oh, meu Deus, caiu. Opa. Ricardo, pendura esse troço aqui. Tá, desculpa, gente, caiu. Saiu do suporte. Vídeo cacetada. Quem faz ao vivo é isso mesmo. Desculpa, gente. Então só pra gente, quem ficar interessado no tema de ontem, que foi a síndrome fúngica pela cândida, procura lá no nosso stories, procura nas nossas redes sociais, procura no Facebook, que vai estar gravado. Bom, e o tema de hoje nós vamos falar sobre... Olha, Carolina rindo, né? Da nossa videocacetada aqui ao vivo. Mas é isso. Bom, então vamos continuando. Acontece, né, Carol? Então, gente, o tema de hoje é sobre alergia alimentar. Então, muita gente conhece os sintomas normais de alergia, né? Coriza, vermelhidão na pele, coceira. Então, isso daí não precisa nem ser médico para detectar esses sintomas. Mas, às vezes, as alergias, elas podem causar sintomas que a gente nem imagina. Tipo olheira, tipo cansaço, gastrite, indigestão, sintomas de distensão abdominal, enxaquecas. Então, as alergias podem promover esse tipo de sintoma. E assim, antes de falar sobre alergia, eu gostaria de falar sobre reação adversa alimentar. O que é a reação adversa? A reação adversa, ela pode ser ou a alergia ou a intolerância. A alergia acontece quando a gente tem uma resposta imunológica ao organismo, entendeu? Então, assim, a gente está envolvida, a imunidade está envolvida a produção de anticorpos. Agora, a intolerância, na maioria das vezes, está envolvida uma intoxicação, uma incapacidade de digestão, uma incapacidade de metabolização. Então, normalmente, gente, a alergia, ela está relacionada com as proteínas do alimento. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, o leite, que é um alimento extremamente consumido. Então, o leite, ele tem as suas proteínas
que são as lactoalbuminas, as lactoglobulinas, a caseína, que pode causar alergia. Agora, no leite existe a lactose, que por falta de lactase, por falta da sua enzima, de você ter essa enzima, lactase, você pode apresentar um quadro de intolerância. Então, assim, é muito comum pessoas terem alergia ao leite e não manifestarem a queijos. Então, na verdade, o que acontece é que elas têm alergia às proteínas do leite, mas elas não têm intolerância à lactose. Então, assim, você tem que saber se você é alérgico ou intolerante. Quando envolve manifestações de alergia, normalmente, lógico, o nome está falando, é alergia, mas às vezes pode envolver manifestações de indigestão, e aí você tem que pensar em intolerância. E uma coisa muito importante, assim, nos Estados Unidos, o alimento que mais causa alergias é o amendoim. Agora, no Brasil, trigo, leite, ovos, frutas cítricas, soja. Então, o que acontece? Quanto maior a molécula, que a gente chama de macromolécula, mais antigênica ela é, mais capacidade de produzir alergia ela tem. E assim, e as macromoléculas mais comuns são do trigo, do leite, da soja e do amendoim. Então, e do milho. Então, assim, você tem que ficar atento a esses alimentos. Então, assim, quanto maior a molécula, mais capacidade de alergia ela vai ter, vai produzir. Então, assim, o que acontece? Uma coisa que é importante, que eu anotei aqui para vocês, é o seguinte: nós temos as barreiras do nosso organismo para nos defender. Então, a principal barreira é a pele, que tem muitos anticorpos. A maioria dos anticorpos ficam concentrados na pele, já de olho na proteção do organismo. Mas existem a barreira intestinal, a barreira hematoencefálica. Olha, tem gente entrando aí, olha, Nunes, eu acho que é o Eric, meu amigo, o Andy, o Rafael, o Luiz, muito obrigada pela participação de vocês. Então, gente, cada barreira ela tem as suas defesas. Por exemplo, o intestino, com a barreira intestinal, ele vai ter vários anticorpos chamados de IgA e muitas células de defesa e as bactérias de defesa, como os lactobacilos, os bifidobactérios. E aí, o que acontece? Quando nós temos, o nosso organismo percebe a invasão de algum vírus, bactéria, pedaços, macromoléculas mal digeridas, o que acontece? A primeira célula recrutada é uma célula chamada neutrófilo. Se você for lá no seu hemograma, você vai observar que tem umas célulazinhas com o nome de neutrófilos. Essas células são as primeiras células de defesa, é a primeira linha de defesa. Então, essas células vão lá, comem a partícula invasora, seja bactéria, vírus ou pedaços de macromoléculas. E essa célula, quando come, ela morre, então ela vira o pus. Então, o pus nada mais é do que a primeira linha de defesa do organismo. São os neutrófilos comendo lá as partículas que vão nos causar mal. Mas só que o que acontece? Existem processos de invasão, processos de inflamatórios e infecciosos, que eles são mais complexos. Então, só os neutrófilos não dão conta. Por isso que células, quando a gente vai fazer o exame de sangue, vai ver lá os glóbulos brancos altíssimos, a gente suspeita de infecção, porque os neutrófilos estão enlouquecidos lá, querendo comer as bactérias. Só que às vezes não é o suficiente. Aí outras células são recrutadas, chamadas macrófagos, tá? Os macrófagos, eles vão lá, comem as bactérias, os vírus, e eles quebram aquilo ali em partículas bem pequenininhas e apresentam aquelas partículas chamadas de antígenos para outras células. Então, são as células apresentadoras de antígeno. E aí, o que acontece?
da feita que esses pedaços invasores são apresentados, né? Algumas células são recrutadas, os linfócitos, que se transformam em plasmócitos, e produzem os anticorpos. Esses anticorpos, eles vão invadir o nosso organismo e vão se localizar na pele, no intestino, nas barreiras hematoencefálicas. Aí o que acontece? O organismo fica armado contra essas substâncias. Quando você come de novo aquele alimento, seja trigo, leite, soja, ovo, frutas cítricas, dependendo da sua individualidade, o que acontece? O organismo está armado com bombas, com armas de fogo, e aí quando entra em contato, promove a reação de anticorpo e antígeno, e aí um monte de substâncias inflamatórias são liberadas e você tem todas essas manifestações na pele, coriza, dor de cabeça, enxaqueca, gente, é muito comum na reação alérgica, da alergia às drogas. Olha, tô vendo que a Vera tá chamando. Tudo bem, Vera? Tudo bem, querida? A Sandra tá aí, a Michele, minha coleguinha. É um prazer estar com vocês. Então, o que acontece? Essas reações ocorrem justamente porque você teve uma memória de uma agressão antiga dos alimentos. Então, assim, nós temos que realmente observar o nosso corpo, as nossas reações. Então, por exemplo, às vezes a pessoa acha que tem gastrite, às vezes a pessoa acha que tem asma. Então, tudo isso pode ser por reação de alimentos. E assim, o que mais confunde o diagnóstico é que existem várias reações. Existem as reações imediatas, tipo 1, mas existem as reações retardadas, tipo 4, que acontecem assim 2 dias depois de ter comido o alimento. Então, isso realmente dificulta muito o diagnóstico, porque não é logo imediato e a gente tem que ficar de olho no que comeu há 1, 2, 3 dias atrás. Por exemplo, vocês querem ver uma coisa? É muito comum reações neurológicas, manifestações neurológicas de alergia. Então, até mesmo convulsões. Foi observado que numa dieta livre de industrializados, livre de alimentos processados, refinados, ocorre uma melhora de até 60% das crises convulsivas. Então, assim, é importante você ficar de olho nisso. Por exemplo, em trabalhos científicos realizados com esquizofrênicos, observaram que 20% deles eram portadores de anticorpos antigliadinas, que são os anticorpos contra a proteína do trigo. É muito comum em deprimidos observar anticorpos anti-IgE, que é muito comum em pacientes deprimidos e alérgicos a ovo. Então, assim, para você ver como o alimento influencia em manifestações neurológicas. Uma coisa importante que eu anotei aqui para vocês, essa história das convulsões. Existem alimentos que promovem baixa de glicose, entendeu? Então, alergias que promovem uma queda brusca na glicose. E aí, o que acontece com isso? Muito comum em crianças serem diagnosticadas como crises de ausência, crises convulsivas chamadas de crises de ausência. Por quê? Porque ocorre uma queda na glicose. E essas crianças são diagnosticadas como epiléticas e começam a tomar remédios para epilepsia, para essas crises de ausência. E na verdade é uma alergia alimentar. Então a gente precisa ficar atento, principalmente crianças que são acostumadas desde cedo tomarem remédio, tomarem leite de vaca. Então elas são mais propensas a terem reações alérgicas. E em adultos, essas quedas bruscas de glicose, elas podem vir na forma de cansaço, indisposição,
perda de concentração, perda de memória, tudo por uma alergia alimentar. E outra coisa, obesidade também pode estar relacionada com alergia alimentar, porque não sei se vocês lembram, mas em caronas anteriores eu disse que a imunidade está relacionada, as células de imunidade, elas têm os mesmos receptores de células células musculares e células de gorduras. Então, às vezes, uma reação imune bloqueia receptores de insulina e bloqueia receptores para uso de glicose nas células, e o aumento dessa glicose faz com que aumente a insulina e você armazene cada vez mais glicose na forma de gordura. Então, para vocês verem, gente, como é importante a gente cuidar da qualidade dos nossos alimentos, até mesmo para evitar sintomas de hipoglicemia, para evitar a obesidade, para evitar uma série de coisas. Olha, uma coisa importante é o seguinte, por exemplo, tem gente que não se dá bem com carne vermelha. É muito comum eu escutar no consultório falar: Elisa, eu não tolero mais a carne vermelha, me dá indigestão e tudo. Então, assim, olha, gente, às vezes depende da procedência da carne vermelha. Então, assim, por exemplo, a gente sabe que aquela carne vermelha que a gente compra no supermercado, no açougue, nem sempre é uma carne vermelha fresca. Às vezes é uma carne onde o boi já foi abatido há muito tempo atrás. E para conservar essa carne, para dar uma aparência brilhante, vermelha, uma aparência de fresca, a indústria alimentícia usa nitritos, tá? Nitritos para conservar essa carne. Então, os nitritos, o que que acontece? Eles causam a morte das bactérias boas no intestino, e com determinadas proteínas eles se ligam e formam substâncias chamadas nitrosaminas. Essas nitrosaminas são compostos cancerígenos. Então, assim, às vezes a intolerância que você sente na carne não é pela carne em si, é uma intolerância pela substância química usada para conservar a carne, pela substância química que se juntou a proteínas e formou compostos de difícil digestão. Então, isso daí é uma coisa muito importante para a gente ficar de olho, tá? Então, assim, é muito importante que a gente tenha noção do quanto a nossa dieta está de difícil manejo, o quanto a nossa dieta está processada, o quanto a nossa dieta está industrializada. Na maioria das vezes a gente não sabe o que está comendo, não sabe a forma que aquilo ali foi conservado, não conhece os aditivos. Então isso daí é muito importante. Eu tinha separado uma coisa que eu não sei nem onde foi que eu deixei, só um pouquinho, gente. A importância de tratar parasitoses. Então, assim, às vezes, o que acontece? O paciente está cheio de parasitose. Hoje em dia eu vejo muito no consultório, ninguém mais pensa em parasitose, ninguém mais pensa em giardia, ameba, ascaris. E às vezes, o que acontece? Determinadas alergias, principalmente intolerância à lactose, pode ser causada por parasitoses, porque os parasitas, eles influenciam na produção de enzimas digestivas. Então, isso daí a gente tem que ficar atento. Então, paciente que começa a ter muita digestão, muita intolerância, muitos sintomas gástricos, sintomas de gastrite, sintoma de distensão intestinal, você tem que ficar de olho se não é parasitose alterando, não só pela presença do parasita, mas também como
inibindo a produção de enzimas. Então, assim, gente, ficar de olho nos alimentos processados, nos alimentos enlatados, nos alimentos que vêm no pacote, nos alimentos conservados. Então, assim, dá preferência para alimentos orgânicos, dá preferência para receitinhas feitas em casa. Então, é muito importante. Olha, tá. A Ida tá dizendo que enjoo matinal tem alguma explicação. E a Vera tá dizendo que já vai tomar a Anitta. Então, assim, olha, o enjoo matinal, o que acontece? Pode ser várias coisas, tá? Primeiro, veja o que você comeu na noite anterior. Então, pode ser que o que você tenha comido na noite anterior te exija muito da tua digestão. Então, assim, eu sempre dou uma dica para alergias, para produção de muco, para tosses. Não coma 3 horas antes de deitar. Então, assim, quem tem muita alergia, quem tem produção de muco, pode estar relacionado com o que você comeu na noite anterior. Agora, por exemplo, acordar com enjoo matinal, também observe o seu estado de hidratação. Às vezes você não bebeu água suficiente, urinou a noite toda, então acordou, já começa logo a beber água. E assim, e para quem está com processo digestivo ruim de manhã, é bom você fazer uma alimentação que não tenha proteína. Então, assim, evita comer ovo, evita comer queijo logo na primeira refeição. Vai lá, toma um suco detox, tu come uma fruta, para ir liberando mais os sucos gástricos, os sucos biliares, os sucos digestivos. Uma outra coisa importante é o seguinte: às vezes é importante você tomar um chazinho que estimule mais a digestão, tipo um chá verde, um chá de boldo, um chá de carqueja, que tem substâncias que são amargas, que realmente vão melhorar a tua digestão. Gente, aproveitando aqui a audiência de vocês, eu quero convidar vocês para a nossa palestra As 5 Chaves da Autocura, no dia 11 de outubro, numa quinta-feira, véspera de feriado, lá no Radisson Hotel Belém. Vai ser muito bacana. A gente fala muito sobre saúde, sobre as emoções, sobre como o teu meio ambiente influencia na tua saúde. É uma oportunidade para você aprender bastante, é uma oportunidade para você contribuir, porque toda a renda da palestra é revertida para as crianças da creche do Menino Jesus. Então, assim, a gente espera a participação de vocês, a gente espera a colaboração de vocês. A gente faz essa palestra com muito amor, com muito carinho, e eu espero que vocês estejam todos lá. Muito obrigada pela participação. Quem pegou a carona pela metade, vai ficar gravado no Stories. Dá uma olhada depois nas nossas redes sociais. Essa semana eu vou disparar alguns posts relacionados à carona. Qualquer dúvida, mandem aí nas nossas redes sociais, no inbox, que será um prazer responder cada um de vocês. Muito obrigada pela participação. Amanhã tem mais, entre 8 horas, 8h15, a gente está entrando ao vivo. Hoje foi um pouco confuso, que a gente está vindo por uns caminhos novos, e aí chega o trânsito engata, mas a gente vai falando. Um grande beijo, fiquem com Deus e tchau, tchau.